Eu queria começar hoje com essa pergunta sobre a EBD. Qual a sua primeira lembrança de uma EBD? Alguém teria alguma coisa para contar para a gente? Cá. Em outras palavras, né? Certo. Eu tenho uma lembrança. Você era era um adolescente, né? Professor junior. Ainda não. Certo. Mas assim, eram coisas que eu digo uma forma engraçada de lembrar, mas são lembranças muito boas. Porque muitas do que eu sei da Bíblia, versículos que eu decorei lá. Foi dessa época. Você lembra, professor? E assim, são lembranças maravilhosas. Eu tenho uma lembrança pequena na igreja, alguns anos atrás, poucos anos, 6 anos na igreja, participando da escola bíblica, da classe de crianças. E eu lembro do primeiro versículo que eu decorei, que foi nessa época, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, já naquela época, 6 anos, então a semente foi plantada ali. Mais alguém tem alguma lembrança? Revistinha, né? Eu lembro também, então, no infantil tinha revistinha, Sim. que levava, concurso de versículos. Isso, tinha muito de concurso bíblico. Eu lembro também do meu professor, que era muito bom de Bíblia, de história bíblica. Ele conseguia contar a história nos mínimos detalhes. Todas as histórias de reis, de juízes que você imaginar que tem na Bíblia, ele sabe de cor. E ele passava isso para a gente, então nós tivemos uma boa formação bíblica a partir da escola bíblica dominical. A gente está falando da nossa geração, né, quando éramos pequenos. Mas alguém teve um contato com a EBD já depois de adulto? Tem alguma coisa para contar? Esquece? Eu professor já adulto, né? Eu estava falando sobre, estava falando sobre Apocalipse, escatologia, eu estou interessado aí, só para eu quero mais disso aí, como é que está falando. Que bom. Muito bem, então nós temos com certeza boas lembranças e dá para a gente já chegar a uma conclusão, antes de começar, da importância da escola bíblica para a vida da igreja e para a vida do crente. Então, é algo que a gente vai repassar hoje, mas eu tenho certeza que nós já temos essa consciência. Então, o ensino da palavra de Deus está presente na história da humanidade, desde seus primórdios, sendo feita de diversas maneiras em seus mais variados contextos e períodos. Então, o estudo da palavra de Deus, o estudo bíblico, não é algo novo. Desde a criação do homem, Deus tinha o interesse de que a sua palavra fosse passada de geração para geração. Então, já em Gênesis, a gente vê essa ordem. Vários salmos da Bíblia, a gente tem essa determinação de que se ensinasse a palavra de Deus. Então, Deuteronômio 6 e 7 diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todos os contextos da nossa vida, em cada momento que a gente passar, a gente precisa ter essa ideia de que a palavra de Deus precisa ser pregada, que precisa ser estudada e que a gente precisa valorizar isso em tudo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, mais uma vez, a determinação de que a gente precisa falar das palavras e meditar em todos os momentos da nossa vida. Salmo 96 também fala, anunciai entre as nações. Ou seja, a gente precisa ter o cumprimento de anunciar a palavra de Deus, não só para a igreja, mas também
a outras nações. Então, no primeiro século, como era estudada a palavra de Deus? Então, a gente sabe que a igreja é uma igreja primitiva e eles se reuniam em suas casas e ali os ensinamentos eram feitos dentro da própria casa e eles assim estudavam a palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que essa questão de se ensinar a palavra de Deus não se resume à questão bíblica. A partir do momento que o homem crente, que o homem que entende a palavra de Deus, ele tem consciência de que precisa estudar a sua palavra, então as coisas vão se transformando, não só na sua vida, mas também na vida de todos que estão ao seu redor. A gente vê isso também com os pais da igreja, eles também valorizavam a questão do estudo da palavra de Deus. Orígenes, quem sabe quem foi Orígenes, foi um dos pais da igreja, e ele teve suma importância na teologia, e ele foi um grande escritor de livros bíblicos. Gregório, também pai da igreja, conhecido como o pai da doutrina trinitariana. Então, na verdade, tudo que nós temos hoje de doutrina da Trindade é baseado nos estudos de Gregório. Então, muitos anos atrás, mas a gente ainda pode refletir os seus estudos hoje. Então, ele foi um homem que estudou bastante a palavra de Deus. E o próprio Lutero, que nós conhecemos, que era um alemão, que através dos seus estudos da palavra de Deus, através desse examinar que a palavra de Deus fala, e ele examinou bastante, ele pôde tomar consciência do que a palavra de Deus estava ensinando, e a gente sabe as consequências que foi a questão da reforma, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós entendemos, ele entendeu de uma forma diferente, de uma forma bíblica, e conseguiu passar esses ensinamentos também para os seus ali naquela época. Vamos pensar um pouco sobre a origem da escola bíblica dominical no cenário mundial, certo? Alguém já tem alguma ideia de como surgiu a escola bíblica? Então a gente vai ver aqui rapidinho, certo? Estou com 2 computadores aqui, vou me atrapalhar um pouquinho, mas às vezes eu aperto esse, mas é para apertar aquele outro. Certo? Então, John Wesley, em 1737, na Geórgia, ele começou um estudo com as crianças. É interessante a gente estudar a vida de John Wesley, porque ele tinha um carinho muito grande com o ensino para crianças, e ele entendia que a igreja basicamente começava com crianças. Isso lá em 1737, certo? O que aconteceu? Uma das suas alunas, Hannah Ball Moore, alguma coisa assim, desse jeito, não vou falar exatamente como é que é, mas Hannah, ela foi aluna dele e no momento da sua conversão, ela fez um compromisso de continuar a pregação da palavra de Deus com as crianças. E ela então iniciou uma classe em sua casa para ensinar a palavra de Deus aos pequenos. 11 anos mais tarde, já no sul da Inglaterra, em 1780, surge então esse homem chamado Robert Hicks. Robert Hicks. Ele é natural da Inglaterra e é interessante a história dele porque ele era um homem crente, era um homem temente a Deus, era um homem que conseguia ter uma visão dos povos, uma visão das pessoas que estavam perdidas, e ele tinha um trabalho nos presídios. Ele sempre visitava os presídios e aquilo incomodava ele. Como aquelas pessoas que estavam presas chegaram àquela situação. E ele era redator de um jornal da época. Então ele começou a escrever artigos para chamar a atenção da sociedade sobre os presidiários. Mas parece que nada adiantou. Naquela época, toda a família trabalhava. Pai, mãe e filhos trabalhavam nas indústrias de tecelagem, ali do sul da Inglaterra, trabalhava cerca de 12 horas por dia. E no domingo, os pais descansavam e as crianças ficavam no meio da rua, bagunçando, tirando a atenção de outras coisas. E aquilo também incomodava ele, porque ele pensava, eu conheço a realidade dos presídios e muitas dessas crianças vão acabar na mesma situação.
E ele começou a pedir a Deus alguma orientação, como ele poderia fazer e como ele poderia ajudar aquelas crianças. Então ele resolve então abrir uma classe para crianças, aos domingos. E qual era o objetivo dele? Em primeiro lugar, era ocupar a mente daquelas crianças. Então ele ensinava matemática, ensinava o inglês, história, geografia e ensinava a palavra de Deus. Então, no primeiro momento, a gente entende que o objetivo dele, além de ser um objetivo bíblico, era também um objetivo social, porque ele não queria que aquelas crianças partissem para a criminalidade, certo? E ele começa esse trabalho e nessa fase inicial, entre 780 e 783, foram fundadas 7 escolas dominicais, somente na cidade dele, cada uma com aproximadamente 30 crianças. E é interessante a gente, lendo a história dele, vocês pensam que a igreja da época abraçou? Ele ficou conhecido pelos poderosos da igreja como profanador do domingo. Como é que pode levar crianças que eram filhos de operários no domingo e ensinar a palavra de Deus? Então, muitos da igreja, ao invés de dar apoio, começaram a acusá-lo de profanador dos domingos, mas ele conseguiu alguns apoios e conseguiu manter esse trabalho vivo da escola dominical. Então, o trabalho logo começou a dar os seus frutos, trazendo mudanças na vida das crianças e, consequentemente, refletindo em suas próprias famílias. Então, o trabalho foi frutificando. As crianças começaram a sentir interesse pela palavra de Deus e as suas famílias começaram também a ser atingidas de alguma forma. Ele faleceu em 1811 e na Inglaterra já havia na escola dominical cerca de 400 mil alunos matriculados. Tudo isso porque o homem teve uma visão de crianças que poderiam ser marginais. E aquelas crianças poderiam e deveriam ouvir a palavra de Deus. Então, a gente vê que Deus pode usar um homem para alcançar a criança e, através da criança, alcançar as suas famílias. Então, no começo do século XIX, foram fundadas muitas escolas dominicais nos mais diversos lugares, dos Estados Unidos, e o crescimento delas foi nada menos que fenomenal. Várias uniões formais de escolas dominicais foram organizadas para ensino tanto de crianças quanto de adultos. Não demorou para que as igrejas evangélicas entendessem que era necessário ensinar a Bíblia a seus membros em regime semanal, o que poderia ser feito através da escola dominical. Então, aí nós temos a origem, digamos assim, mundial da escola bíblica dominical. Trazendo alguns dados recentes com relação a números da escola bíblica, hoje existe no mundo inteiro cerca de 2 milhões de escolas bíblicas espalhadas pelo mundo. Cerca de 120 milhões de alunos e 8 milhões de professores. Quando a gente pensa nesses números, né, superlativos, números altos, poxa, que coisa boa. Mas se a gente comparar com o número de pessoas no mundo, ainda é um número muito pequeno e que nós, como igreja, como alunos, como professores da escola bíblica, precisamos fomentar isso para que mais alunos e mais pessoas possam ser matriculadas nessa escola que nós falamos no início, que é de suma importância para a nossa vida e para a vida da igreja. Se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, pode falar, ok? Pensando em termos de Brasil. Então, quando é que surgiu a escola bíblica dominical no cenário brasileiro? Então, em 1835, esse reverendo aqui, Fortan, Karen, assim que fala, cara que vai saber me ajudar aqui, Fortan, alguma coisa, né? Ele chegou ao Brasil e ele iniciou, então, uma classe aos domingos
com crianças também. Mas, por algum motivo, essa classe não prosperou e acabou parando. O que aconteceu? Em 1855, esse casal, Robert e Sarah Kelly, eles iniciaram também uma classe em sua casa da escola bíblica. Então, se nós fôssemos pesquisar, se a gente pesquisar sobre a escola bíblica no Brasil, a data de referência que nós temos justamente é essa aqui, de 1855, através desse casal, que iniciou, era um casal de missionários que estavam no Brasil, e a partir deles, a escola bíblica dominical. Quando a gente pensa em escola bíblica dominical, é uma escola regular, que funcionava todos os domingos, às vezes com crianças, às vezes com adultos, às vezes com famílias, às vezes em casa, às vezes em locais apropriados, enfim. A gente está pensando dessa forma aqui. Então, a data que nós temos no Brasil é em 1855. Então, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Quais as diferenças que há entre a escola bíblica dominical britânica, aquela inicial, das que temos hoje? Pensando nisso que nós falamos aqui. Quais são as diferenças que a gente pode identificar? O que vocês acham? Ou não tem diferença? Propósito. Exatamente o que é isso? O primeiro propósito lá, se eu entendi correto, era evitar que as crianças se desviassem para a criminalidade. Sim. Não era... E hoje o propósito principal, naquela época, e o principal hoje não é desviar da criminalidade, é ensinar a palavra de Deus. E aí vem o seguinte que eu vejo, que é o conteúdo que era ensinado na escola. Antigamente era o conteúdo amplo, incluindo o ensino bíblico, e hoje se restringe ao ensino bíblico. Sim. Basicamente seria exatamente essa a grande diferença. Primeiro, no propósito inicial, lembrando que eles tinham um propósito social, certo? Muito ligado à questão da evangelização, mas ainda assim, o primeiro propósito era tirar a possibilidade que aquelas crianças entrassem para o ramo da criminalidade, mas junto com a palavra de Deus. E, claro, a questão do conteúdo, porque hoje nós estudamos basicamente a palavra de Deus, e é interessante que a gente não tenha aberto tanto as portas para as pessoas de fora, ou pelo menos as pessoas de fora não estão vindo tanto na escola bíblica como iam no passado. Existe um dado de que nos anos 70, anos 80, a escola bíblica dominical tinha mais alunos matriculados do que a igreja tinha de membros. Interessante, né? Tinha mais alunos matriculados do que as igrejas, de modo geral, tinham de membros. O que isso quer dizer? Isso desperta alguma coisa em nós ou não? Ou não quer dizer nada? O que vocês acham? As crianças não eram contadas com membros, pode ser uma explicação. Sim. Você tem os pais mais as crianças, a idade do número maior. Também. As pessoas iam mais à igreja. Talvez a gente está numa sociedade tão doente que a gente está hoje, talvez uma das razões seja essa. As pessoas iam mais à igreja. O meu pai e a minha mãe não eram crentes, mas eles nos mandavam para a igreja. E eventualmente iam para assistir uma programação no domingo à noite ou no sábado à noite, quando tinha uma programação. Então, é algo que a gente, como igreja, precisa pensar também nessa questão. Por que as pessoas não estão vindo mais? Ou o que nós podemos fazer para que pessoas de fora, não necessariamente membros, estejam aprendendo da palavra de Deus como nós estamos aprendendo? Então, acho que é um bom pensamento que a gente deve ter em nossa mente. O que é que eu posso fazer para fomentar isso, para trazer pessoas, pelo menos para assistirem à escola dominical? Por que no passado as pessoas tinham a disposição de mandar seus filhos para a escola dominical e hoje elas não têm? De quem é a culpa? Deles, da igreja? Será que a igreja se fechou muito? Será que a igreja se limitou muito aos membros da igreja? Será que a igreja se limitou muito a apenas, e quando eu falo apenas entre aspas, porque o mais importante, ao ensino bíblico e o social? Será que temos feito também
dentro do contexto de escola bíblica dominical, pensando no propósito inicial. Então, são perguntas que nós devemos fazer a fim de que possamos desenvolver a nossa escola bíblica como algo que seja para a vida. Lembrando que o Evangelho é algo integral. O Evangelho não é só você crer em Jesus e você ir para o céu, ou você não ir para o inferno. O Evangelho, Deus, quando ele transforma a vida da pessoa de forma integral, inclusive na área social. Então, como igreja, a gente precisa pensar nessas questões de como nós podemos melhorar. Mas que é diferente, e a gente realmente tem isso muito claro no primeiro momento social, e hoje nós temos a questão de evangelismo. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Mais uma pergunta. Qual a importância da escola bíblica dominical para mim? E vocês vão responder lá nesse congresso. Muito bem. Então, a gente viu aqui que todo mundo acha importante por alguns motivos. Primeiro, claro, com relação ao aprendizado bíblico, teológico. Alguém até interessante colocou, aprende em grupo e coloca na prática sozinho. Então, isso é bem real. Outra questão é relacionada à comunhão. Aqui nós temos um momento de comunhão, onde nós aprendemos juntos a palavra de Deus, também com relação à escola bíblica. Certo? Eu trouxe aqui para vocês alguns motivos dessa importância da escola bíblica, certo? Primeiro, é uma escola que alimenta o corpo. E quando nós estamos falando em corpo, não estamos falando de corpo físico, mas corpo espiritual. A Bíblia diz que nós somos um corpo cuja cabeça quem é? Jesus, é Cristo. Então, essa escola bíblica, é a escola que vai alimentar o nosso corpo espiritual, e aqui estamos falando de comunhão. Estamos aprendendo juntos a palavra de Deus. Eu queria que alguém abrisse a Bíblia em Efésios, capítulo 4, e leia os versículos de 15 a 17. Efésios 4, de 15 a 17. Qualquer pessoa pode ler. Ele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Muito bem. É interessante que ele coloca um corpo bem ajustado. Quando se fala em corpo bem ajustado, é cada um dando a sua contribuição para o crescimento e para o fortalecimento desse corpo. Então, escola bíblica dominical vai alimentar o corpo. Lembrando que quando eu estou alimentado espiritualmente, eu vou dar a minha contribuição para que também o corpo seja, para que o corpo cresça, né? Então, através da escola bíblica, eu posso ter uma fé sadia, uma fé madura. Eu posso estar pronto para desempenhar o meu papel como membro da igreja, como participante da igreja. Então, é através do estudo da palavra de Deus que eu vou me preparar, como diz o versículo, e habilitado para toda a boa obra. Então, vai ser através do ensino da palavra, do estudo da palavra de Deus. Segunda questão, com relação à importância da ABD, é que é uma escola que transforma. Nós damos tanto valor para que os nossos filhos estudem em uma escola boa, para que tenham um estudo o melhor possível. A gente se esforça tanto por isso. Eu vejo, às vezes, pais que, às vezes, nem têm condição de pagar uma escola particular, mas está lá pagando, porque na cabeça dele, eu preciso dar o melhor para os meus filhos. E muitos desses pais, crentes, não levam seus filhos para a escola bíblica dominical. Porque eles acordam cedo a semana toda e estão cansados. Qual é a coerência disso quando a gente lê tudo isso que vocês falaram? Zero. É uma escola que eu aprendo da palavra de Deus. Então, o que é que eu estou ensinando para os meus filhos isso? Quando eu não venho para a escola bíblica,
quando eu não os trago, às vezes até venho, acontece isso às vezes, eu até vi, mas não trago meus filhos porque eles dormiram, eles acordaram cedo a semana toda, estão cansados e precisam descansar. Não estou dizendo que a gente não pode e nem deve procurar dar o melhor para os nossos filhos, mas é preciso que haja coerência naquilo que nós acabamos de falar. Então, se a gente professa e a gente diz que a escola bíblica é a escola mais importante que existe, então a gente precisa valorizar esse momento enquanto pais, enquanto homens e mulheres, enquanto membros da igreja, para que a gente possa desenvolver e que também possa alcançar a outros. Então, é uma escola que transforma a nossa vida, e eu conheço histórias de pessoas que foram transformadas pela escola bíblica, pelo estudo da palavra de Deus na escola bíblica. Eu estudei em seminário, e eu posso confessar para vocês que eu não aprendi no seminário metade do que eu aprendi na escola bíblica. Interessante. Metade. Porque eu tive um bom professor que nos acompanhou por longos anos e ele realmente nos ensinou a palavra de Deus. No seminário a gente aprende a teologia, aquela coisa mais o viver diário a gente aprende na escola bíblica dominical. Então realmente é uma escola que transforma. É uma escola que fortalece a comunhão. Quem falou aqui sobre comunhão? Então aqui nós podemos compartilhar. Existe esse momento onde nós vamos trocar ideias, onde levanta a mão, onde pergunta, onde compartilha aquilo que sabe daquele texto. Geralmente numa pregação de domingo à noite é o pastor falando e a igreja ouvindo, mas na escola bíblica nós temos a oportunidade de falar. Então por isso que é importante falar, levantar a mão, perguntar, compartilhar e não só ficar crente lagartixa, né, que fica só balançando a cabeça. Então a gente precisa compartilhar também aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Também é uma escola que edifica a família cristã. Eu gosto muito dessa palavra edificar, porque a palavra edificar vem de construir, de construção. Então, quando nós somos edificados, é porque algo está sendo construído na nossa vida. E quando a gente pensa na escola bíblica, é algo de bom que está sendo construído na nossa família. Então, a escola bíblica também serve para isso. É uma escola que dá a ferramenta de evangelização e discipulado, e aqui eu posso dizer que a gente perdeu um pouco dessa questão de evangelização. A gente não evangeliza tanto na escola bíblica, já que hoje a escola bíblica tem a função mais de discipular a igreja, que também é importante, mas a escola bíblica também deve servir de ferramenta de evangelização para que outros, aqueles que estejam dentro da igreja, dentro da escola, possam também entregar suas vidas a Jesus. Lembrando que nem sempre as pessoas que estão na igreja, membros da igreja, são crentes. Pode ser que essa transformação seja feita através do ensino da escola bíblica dominical. Então, por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus. E por último, é uma escola que gera o verdadeiro avivamento. Em tempos que se fala tanto de avivamento, e quando a gente fala de avivamento aí fora, o que é que vocês pensam? Avivamento nessas igrejas. Muito barulho, pouco conteúdo, manifestações, né, espalhafatosas. Então isso é que é avivamento para muitas igrejas. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que avivamento para uma pessoa, avivamento para um grupo, avivamento para uma igreja, é quando essa igreja se volta para a palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai transformando a nossa vida. Então, avivamento é isso, é quando eu me volto para a palavra de Deus. Abram rapidamente aí em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 15. 2 Crônicas 34, verso 15. Alguém pode ler também. Quem achou pode ler. E o 15
Muito bem, o que é que está acontecendo aí? É interessante que ele fala, encontrei o livro do Senhor. O povo de Deus estava completamente perdido. E perdido socialmente, estavam vivendo a escravidão, exílio, mas, principalmente, eles estavam perdidos com relação à espiritualidade. Eles não ofertavam, eles abandonaram a palavra, eles não cultuavam mais a Deus. Então, o rei Josias, ele promove, nesse contexto aí, um verdadeiro avivamento, e esse avivamento, ele começa justamente a partir desse ponto, quando eles encontram a palavra de Deus, o livro de Deus. O templo estava em ruínas, eles não iam mais ao templo, eles não iam mais ler a palavra de Deus. Então, a degradação social e espiritual era muito grande. E a partir desse momento que eles acham o livro, a transformação começa. Porque não era só achar, mas era de ler, de meditar e de cumprir o que aquele livro estava dizendo que era para fazer. Então, a Bíblia fala que um verdadeiro... Diz assim, encontrei o livro da lei, no templo do Senhor. Ele estava lá, como se tivesse esquecido. Jogado. Mas sabiam que ele estava lá. Sabiam que estava lá. No templo. Exatamente. Então, nós estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo, que é o templo de Deus. Nós estamos no lugar certo, que é a igreja de Deus. Mas é a pergunta, aonde é que está a palavra de Deus na nossa vida? Será que ela está escanteada, jogada, cheia de poeiras? Ou será que realmente está no nosso coração, na nossa mente, no nosso viver diário? Então, esse é o verdadeiro avivamento. É quando eu me volto para a palavra de Deus. Mas não só ler a palavra de Deus. Não só abrir lá no Salmo 91 e deixar aberto. Mas é cumprir com os propósitos, cumprir com os mandamentos, cumprir com as ordens que Deus manda através da sua palavra para cada um de nós. Então, é por isso que precisamos valorizar esse tempo que temos enquanto alunos da Escola Bíblica Dominical, para aprendermos, para crescermos como pessoa, como crente e como igreja local, a fim de que possamos também alcançar outros para a palavra e para o reino de Deus. Então, é isso aí que nós entendemos como importância da palavra de Deus. E que a gente não fique só nisso, de que é importante, de que é bonito, de que eu quero, mas que sejamos fomentadores disso, de que a palavra de Deus é importante, que a gente seja multiplicador da escola bíblica e que possamos trazer outras pessoas também para juntamente conosco ouvir da palavra de Deus, ok? Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Júnior disse que vai responder todas. Eu vejo duas coisas importantíssimas na escola dominical atual. A primeira é quem tem filhos, a importância de trazer os filhos para a escola dominical, essas histórias, elas ficam na cabeça, elas estão aprendendo que muitos pais, os pais não têm condições de passar essa informação para as crianças. Então é muito importante esse sacrifício. Em segundo lugar, para todos, a escola dominical é importante nesse mundo maluco de pensamentos errados com relação às escrituras, as heresias, as mentiras do diabo está alcançando as mentes das pessoas. E se você não se alimenta da verdade, a mentira entra. E é isso que a gente está vendo nas redes sociais, nas mensagens, em muitos cultos neopentecostais. Então é muito importante vocês conhecerem a nota verdadeira, porque nota falsa fica todo mundo. Então são esses dois pontos que eu vejo importantes na escola. E vale sempre a análise do que estamos fazendo de tudo isso aqui que a gente ouviu. A gente fala que é importante, mas estamos dando a devida importância como membros, como pais, como crentes. Então, como o Júnior colocou,
Aqui a gente tem a oportunidade de alicerçar a nossa fé naquilo que é verdadeiro. Graças a Deus nós temos uma igreja que prima, e que Deus queira que prima sempre por aquilo que é correto, por aquilo que é verdadeiramente bíblico. Mas não adianta a gente oferecer o serviço se não tem quem compre esse serviço. Então nós somos os compradores desse serviço, que é a escola dominical, e precisamos valorizar cada dia mais. E que sejamos exemplos para outras pessoas, para os nossos filhos. Eu acho que a igreja em si, não especificamente, mas a igreja em geral, que cai numa conversa muito. Porque o mundo tem muitos atrativos, então a gente tem que tornar a igreja atrativa. Não, a gente tem que trazer na igreja, apresentar na igreja a palavra. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é qualquer coisa que a gente quiser para chamar a atenção que vai acontecer. Então, muitas igrejas estão preocupadas justamente com isso. O mundo tem muitos atrativos, a gente tem que competir com o mundo. Não, tem que competir com o mundo. A gente tem que ensinar o que é correto na palavra do Deus. Pronto, acabou. Exato. Se a gente for pegar uma estatística hoje, eu não tenho medo de errar nisso, mas provavelmente nós temos mais pessoas indo ao culto à noite do que na escola bíblica dominical. Com certeza, não é? Mas essas pessoas que estão atrás de quê? Exatamente. Muito do que você falou. Muito do que você falou. De show, de luzes, de música boa, 40 minutos. Pirotecnia, né? Nem a escola bíblica tem. Então é difícil. A gente já perdeu muito da essência inicial, a gente tem que tomar cuidado para não perder o pouco que a gente tem daquilo que é realmente escola bíblica dominical, que é a função da escola bíblica, que é evangelizar e também doutrinar o crente e alicerçar a sua fé cada vez mais, ok? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, mas que a gente realmente valorize a escola bíblica. Eu sempre, mesmo no tempo que eu andei um pouco afastado, eu sempre primava pela escola bíblica em relação ao culto. Estou dizendo que estou a pessoa mais certa do mundo, mas eu sempre pensei que meus filhos, eles precisam ter uma boa base daquilo que é igreja, daquilo que é Bíblia, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então a gente precisa realmente fazer isso. Então pedir a Ari, nosso professor antigo de Carmen, que ore, né? E agradeça a Deus por esse tempo. Espírito reto. O salmo da divulgação, e eu aprendi esse salmo de escola bíblica, o que levou a refletir de 10 anos. E meu Deus, no coração, para quê? O que está faltando? Eu estava pensando aqui que nós, enquanto Igreja Fonte, nós ainda somos privilegiados, a gente tem uma boa assistência em relação ao número de membros que a gente tem. Graças a Deus, eu acho que, vou dizer assim, que 70% dos membros da igreja, ou 60%, frequentam a escola dominical. É bom, mas ainda não é o ideal. Era bom que se fosse 100% dos membros da igreja, dos frequentadores da igreja, que estivessem frequentando também a escola dominical. Tem igrejas por aí que é 15%, 20%. Eu fui na igreja aqui em Paulo Afonso, que tinha uma igreja grande, que tinha 5 pessoas na escola dominical. 5 adultos e mais umas, 5, 6 crianças. Então, imagine aí. E aí fui na igreja domingo à noite e estava lotado. Então, alguma coisa se perdeu. Isso aí, né? Então, que a gente nunca chegue nessa situação.